Fala, meus anjões, eu sou a Carolis e neste vídeo eu vim contar como foi o meu processo de extensão do programa de intercâmbio de au pair. Caso você não saiba, eu sou au pair nos Estados Unidos, já vai fazer 1 ano e 9 meses. E sim, essa informação me choca muitas vezes, mas o tempo passou muito rápido. E caso você não saiba por que eu virei au pair, como eu virei au pair, o que aconteceu, tem um vídeo meu que eu vou deixar num card aqui em cima, falando de como foi o meu processo para virar au pair nos Estados Unidos. Cara, obrigada por entrar no meu vídeo. Quando você vira au pair, o seu visto de au pair ele é válido por 1 ano. Existe um visto específico para ser au pair, né? O visto J1, que é de trabalho e estudo. E quando esse período de 1 ano acaba, elas têm a opção de estender por mais 6, 9 ou por mais 1 ano. Daí você não tem um visto novo, que consequentemente te prende aqui nesse país. Você ainda pode ficar aqui legalmente, né, nos Estados Unidos por mais 1 ano. Então, no total, você só pode fazer 2 anos de au pair. Na pandemia, né, que foi um caso à parte específico, eu lembro que pessoas conseguiram fazer 2 anos e meio até 3 anos de au pair. Mas isso foi um caso específico da pandemia, não é mais assim. Não vou contar minha vida inteira de au pair, caso você queira, vai lá ver o vídeo pra você entender melhor. Mas o que aconteceu? Eu morava com uma família na Califórnia e eu decidi que eu queria mudar de família. Mas como foi essa decisão? Pra começar, eu cheguei no final do meu primeiro ano meio perdida, assim, o que eu faço? Meu Deus, volto embora pro meu país, fico aqui mais 1 ano, o que eu faço? E tudo estava em volta da minha faculdade, porque eu comecei a faculdade no Brasil de nutrição e eu tranquei ela. E se eu não pudesse trancar por mais um período de tempo, eu ia ter que voltar pra fazer, porque eu estudei muito e não ia perder minha vaga. Eu tive que basear as minhas decisões na faculdade. Mas eu já sabia, eu comecei a sentir assim, na metade do meu ano pra lá, que eu não estava preparada pra voltar pro Brasil ainda, que eu queria ficar aqui pelo menos mais 1 ano. Porque muitas das coisas das quais eu queria, eu não fiz. Fiquei com aquela coisa na cabeça, o que eu faço? Estendo por mais 9 meses ou estendo por mais 1 ano? Foi uma decisão. Mas, antes de tomar essa decisão, eu fiz o quê? Eu tive que decidir se eu queria estender com a minha família ou se eu queria estender com outra família. Comecei a pensar sobre isso, a analisar os prós e os contras e o que eu ia fazer. E eu tinha decidido em algum momento de novembro, assim, do ano passado, que eu queria estender com a minha família. Quando você faz essa decisão e você fica meio, não sei se é a decisão certa pra mim, eu estava meio assim. No finalzinho de novembro, eu e a minha host family, a gente conversou, né? Fomos conversar um dia para decidir o que eu ia fazer. Foi uma conversa longa e foi uma conversa difícil, e eu sei que foi difícil tanto para eles quanto para mim, porque eu gostava muito da minha família, eu era muito apegada às minhas crianças, e mudar e começar tudo de novo e morar com outra pessoa que você não conhece, sendo que você já mora com uma família que você conhece, que você sabe que é boa. Eu fiquei meio assim, porque eu sempre tive uma boa família e eu não queria deixar isso de lado, mas ao mesmo tempo tinha várias coisas nas quais falavam que eu precisava mudar porque não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu sentia. Tendo essa conversa com a minha host family, eles me aconselharam a mudar de família, eles mesmos. Eles queriam muito que eu ficasse e que eu decidisse ficar. Eles não queriam que eu me prendesse a eles e queriam que eu tivesse uma outra experiência. Eles moram em uma cidadezinha chamada Monte Rey, que é tipo assim, o interior da Califórnia. E é um lugar muito complicado, porque ele é longe de tudo, ele é uma cidadezinha bem pequena. É um dos lugares mais lindos, eu sou apaixonada por aquele lugar. Só que ele te prende, te segura a fazer várias coisas. Claro que se você quiser, você pode, mas eu acho que você tem que ter uma maturidade muito grande, assim. Eu conheci meninas que moraram lá, estenderam lá, ficaram uns 2 anos de au pair lá. E elas conseguiram fazer todas as coisas que elas queriam, e viajar e fazer tudo. Mas eu não consegui, porque eu acho que me faltava essa maturidade. Eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu era no meu primeiro ano, que é incrível, mas esse é assunto pra outro vídeo. O lugar era muito complicado pra mim e eu me sentia muito sozinha. Eu não tinha muitos amigos. A minha amiga, que era a única amiga que eu tinha lá, ela mudou de lá. Quando eu precisava viajar pra algum lugar, eu demorava horas pra viajar, porque eu tinha que pegar um ônibus da onde eu tava até São Francisco, que é a cidade grande, e o ônibus era cerca de 3 horas pra chegar lá, né? E quando você vai pro aeroporto, geralmente você tem que sair, tipo, você tem que chegar no aeroporto umas 2 horas antes. Então eu tinha que sair de casa com 5 horas de antecedência pra poder pegar um voo. Eu ficava, tipo, o dia inteiro viajando. Caso você não sabe a história da minha vida, eu fui au pair da mesma host family que a minha irmã foi. Então eu meio que já sabia que eles eram uma boa família e tudo.
né, e como é que ia ser as coisas, eu meio que já sabia. Em algum momento eu senti que essa experiência não era minha, não era isso que seria. Se tivesse essa família e tivesse ido pra outra família no meu primeiro ano, eu acho que seria completamente diferente. Depois disso, depois que a gente decidiu, eu fiquei aí por cerca de uma semana chorando, porque foi muito difícil pra mim deixar os meninos. Eu comecei o meu processo da extensão do au pair. Tá, o que você precisa fazer? Eu não vou lembrar ao certo a ordem das coisas, tá? Mas é mais ou menos isso. Primeiro você vai lá no site da agência e você fala que você quer estender o seu programa. Lá no site da agência vai ter as suas opções, né? O que você quer fazer para esse novo ano. A primeira coisa que aparece é se você quer estender com a sua família ou com uma nova família. Abrirei aqui a minha cola, porque eu não lembro de tudo. Depois, você tem que escolher o tempo que você quer ficar. Eu fiquei oscilando entre 9 e 12 meses. No começo eu ia ficar 9 meses. E que bom que eu não fiquei, porque seria pra eu estar voltando mês que vem. Coloquei primeiro 9 meses, mas daí eu percebi que eu poderia trancar a faculdade até metade do ano que vem. Então eu decidi ficar mais um ano. E aí, depois disso, você pode escolher os lugares que você quer, que você tem preferência. Eu coloquei aqui os lugares que eu tinha preferência de ser au pair no segundo ano no Colorado, em Washington, D.C., Illinois, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia, Washington e West Virginia e Wisconsin. Esses são os nomes dos estados. E aí você tem que descrever a sua experiência como uma au pair, né? A sua experiência do seu primeiro ano. Descrever as atividades que você fez com a sua host family no seu primeiro ano. E também você coloca ali rapidinho o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Esse é basicamente o application que você tem que preencher no seu processo de extensão, não é nada muito grande. Esse aqui é da Cultural Care, porque é a minha agência, eu não sei das outras agências, mas essa é da minha agência. E eu também atualizei o meu application, porque os meus vídeos do primeiro ano de au pair, antes de virar au pair, eles eram meio vergonhosos pra mim, por causa do meu inglês, então eu mudei eles, atualizei eles, mas não era necessário. E aí você responde mais algumas perguntas, tipo, se você dirige diariamente, se você cometeu algum crime de trânsito. Você também fez uma cartinha pra sua nova host family, né? Falando o que você quer falar pra eles, não sei. Você escreve da sua cabeça o que você quiser. Junto com tudo isso, você precisa pagar a taxa de extensão, que eu tive que tirar no meu bolso, ninguém pagou pra mim, foi bem triste. Mas eu tive que pagar, fazer o quê? Você tem um período ali pra pagar, né? Eu não lembro ao certo, eu acho que foi $375, se eu não me engano. Entre 300 e 400 dólares, alguma coisa assim. Bem complicado, bem triste, quebra a gente, mas tudo bem. E você tem, né, 30 dias antes do final do seu ano pra decidir se você quer ir pra casa ou se você quer estender. E se você decidir estender, você tem até um dia antes do fim do seu ano pra encontrar uma família. Eu comecei o meu processo em dezembro de 2022. Eu conversei com a minha primeira família no Brasil, porque eu fui pro Brasil passar o ano novo. E eu tinha começado alguns dias antes ali o meu processo, ia ver as famílias. Fiz entrevista com umas 3, 4 host families diferentes, né? E começou a minha jornada pela extensão, que foi um processo muito, muito, muito chato. Assim, eu queria passar por esse processo e quando eu tava no processo, eu queria que o processo acabasse, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais falar com família, eu não aguentava mais as coisas. Era muito... Ai, só de lembrar me dá nervoso. Eu tinha vários requisitos importantes pra mim, que eu não queria abrir mão deles. Então eu não descansei até achar uma família que suprisse pelo menos metade dos meus requisitos. Eu queria morar num lugar que fosse perto ou na cidade grande. Atualmente eu moro em Lexington, que fica a 30 minutinhos de Boston. Então é tranquilo, tem transporte público para lá, é muito tranquilo. E pra mim esse era o ideal. Eu ia morar na cidade grande, mas eu tive assim 2, 3 famílias no meu perfil que realmente eram de centros da cidade. Não queria trabalhar final de semana, porque eu trabalhei quase todos os meus finais de semana na minha outra família e era bem, bem complicado. Eu queria um schedule que fosse fixo, que não ficasse mudando demais, né, que você não sabe quando você vai trabalhar. Eu queria cuidar de no máximo 2 crianças, mais disso não tinha como. Eu não queria curfew, porque eu acho ridículo ter curfew, né, ter horário pra chegar em casa. E também queria receber mais, eu queria receber pelo menos $250, não ia aceitar menos do que isso. Outro requisito que não era tão importante pra mim assim, mas que seria legal era o banheiro só pra mim e crianças maiores, né, crianças entre ali 9, 10 anos, 11. Foi um processo bem longo, bem complicado, entrou várias famílias pra mim, tinha família assim, metade delas era do fim do mundo, que eu não conhecia, não sabia onde era, não fazia a menor ideia.
A outra metade tinha, tipo, 3, 4, entrou uma família um dia pra mim com 5 filhos, 2 bebês, 2 crianças, 2 gêmeos. Eu falei assim, gente, não dá, isso aqui não dá pra mim. Eu lembro que antes de fechar com a minha família, eu gostei muito, muito de uma família que tinha, assim, literalmente todos os requisitos que eu queria. Eu ia ter meu quarto, meu banheiro, meu carro, não ia ter que pagar gas. Eles moravam no centro da cidade, né, de Denver, no Colorado, e eles tinham só um bebê, era perfeito, mas eles fecharam antes com outra menina, né, e teve, assim, 2 famílias que eu realmente gostei, que eu realmente quase fechei match e que eu queria muito com eles, mas eles fecharam com outras pessoas antes de mim. Então eu falei o quê? Complicado, né? Triste. Cheguei num ponto que eu estava cansada, eu não queria mais falar com família, não aguentava mais esse processo, não achava ninguém, e o meu ano tava acabando, e foi meio desesperador, porque eu fiquei de dezembro até fevereiro, até o fim de fevereiro quase, um mês antes de meu ano acabar, tentando achar uma família. Eu tive o total de 64 famílias no meu perfil, e eu fechei com a minha família, que era a família de número 61. Eles decidiram entrar no meu perfil em algum dia, não lembro que dia foi, e a gente conversou. E aí eu fui viajar pro Colorado. Nessa viagem, a gente teve a nossa segunda conversa. Nos conversamos 2 vezes. Eu pensei em todas as coisas que eu queria falar e a gente combinou os requisitos e tudo. Eu gostei muito deles. Eles também já eram uma família que já tiveram au pairs. Eu fui a 4ª au pair deles, eu sou a 4ª au pair deles. Então eles já sabiam como o programa funcionava, como as coisas eram. Eu liguei pra todas as 3 au pairs que eles tiveram e conversei com elas e todas elas falaram, tipo assim, as mesmas coisas pra mim, o que é muito bom. Então eu tive consistência que eles falavam as mesmas coisas que elas falavam. Fechei meu match com eles dia 26 de fevereiro de 2023, esse ano, no caso, né? A gente tá quase no fim dele aí. Eu consegui o carro, só meu, não divido o carro, eu não pago gasolina, praticamente não trabalho no final de semana. Eu recebo mais, né? Mais de 250, que pra mim é perfeito. Eu cuido de 2 crianças, elas não são todas crianças maiores, né? Eu cuido de um bebê de 2 anos e de uma menina de 6, ela vai fazer 7 daqui a alguns dias. Mas tá bom, a idade deles é uma idade bem boa, assim, porque ela é maior e ele é pequenininho, mas ela é maior, então ela já se vira mais do que ele, né, obviamente. Moro perto da cidade grande, a localização é boa, mas além disso tudo é que a minha família é boa, eles me respeitam, a gente tem uma boa convivência, a gente compartilha bons momentos, então eu estou bem feliz de ter vivido essa experiência. E depois do match, o que eu fiz? Comecei a arrumar minha mala, que foi assim, uma zona, um caos. Eu tenho um vlog aqui no canal sobre eu arrumando mala, assim, foi desesperador, porque eu tive que enfiar todas as minhas coisas em 2 malas. Uma coisa interessante que eu quero comentar aqui é sobre as minhas malas. Eu ganhei uma passagem pra vir, né, obviamente. A agência que lida com essa parte, então eu ganhei a minha passagem pra vir pra cá. E eu saí de São Francisco pra Boston e eu tinha direito a uma mala despachada, uma mala de mão e um item pessoal, que era a mochila, né? E então eu tive que pagar uma mala, porque eu tinha 2 malas. O que eu fiz? Eu mandei a minha mala por correio, porque a minha mala tava muito, muito mais pesada do que eles deixam você levar. Então eu ia ter que pagar excesso de bagagem. Então eu paguei $75 pra enviar a mala e ela chegou bonitinha aqui, incrível, adoro essa tecnologia. Dia 23 de março foi meu último dia com a minha host family. Levaram de carro até São Francisco. A despedida foi bem difícil pra mim. Os meninos não entendiam muito o que tava acontecendo, né? O Enzo, que era o mais velho, já entendia mais, mas o Leon nem tanto. Eu olhei pra eles, eu olhei pra minha host mom, meu host dad, me despedi, não conseguia falar muita coisa. Eles entenderam, né? Eles me abraçaram e tudo. E daí, eu lembro que eu liguei pra minha mãe, chorando. Mãe, eu não sei como a Josi fez isso. O nome da minha irmã é Josi, né? Eu não sei como a Josi fez isso, não sei o quê. E eu não conseguia falar com ela, eu só chorava de soluçar, porque foi realmente muito difícil pra mim. Dia 26 de março, um domingo, de manhã, tipo cedinho, era o meu voo para Lexington. Chegando aqui, minha host mom foi me buscar e foi bem tranquilo, o voo foi bem rápido. Chegar aqui foi bem tranquilo também. Cheguei, coloquei minhas coisas, já foi uma coisa bem mais fácil pra mim. Foi bem diferente, mas eu acho que essa história de primeiros dias, adaptação, e-mails e como é que foi, eu acho que isso vale um vídeo só pra isso. A pergunta final seria: me arrependi de me mudar? O que se passa pela minha cabeça agora que já faz 1 ano e 9 meses que eu estou aqui? Eu não me arrependi de ter me mudado de jeito nenhum. A minha mudança foi bem mais fácil, a minha readaptação aqui foi bem mais fácil do que a primeira vez que eu cheguei aqui. Isso sem dúvida. Eu sou uma pessoa muito diferente, muita coisa aconteceu, e se eu não tivesse me mudado,
E se eu não tivesse me permitido essa nova experiência, eu não teria vivido tanta coisa que eu vivi, que foi, assim, incrível. Todos os lugares que eu conheci, os shows que eu fui, as amizades que eu fiz. Foi uma coisa, assim, que não teria acontecido se eu tivesse ficado lá. Eu seria uma pessoa completamente diferente. Eu me sinto muito mais independente, que era uma das coisas que eu mais queria fazer no intercâmbio. Eu realizei muitos sonhos que eu nunca achei que eu ia realizar. Então, eu não me arrependo em nenhum momento. Eu tive 2 rocha famílias ótimas, então eu diria que eu tive muito Deus na minha vida. Agora, quando eu voltar pro Brasil, eu tenho mais 2 famílias aqui, que eu sei que sempre vão estar me esperando e que sempre vão gostar de me receber de braços abertos, e isso é muito bom. Essa é a minha vida e essa foi a minha experiência no processo de extensão. Espero que eu tenha falado tudo. E caso você tenha alguma dúvida e queira saber de alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou responder, tá? Se você quer um vídeo sobre um assunto diferente, deixa aí nos comentários também que eu faço. Você também pode me encontrar nas redes sociais, que estão todas na descrição. Estou em todos os lugares. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. Eu tenho postado vídeos todas terças e sextas às 7h30 da noite, aí no horário de vocês, do Brasil, não aqui no meu horário. Se você não estiver no Brasil, 7h30 do Brasil, não sei que horário vai ser pra você, mas é 7h30 do horário do Brasil, tá? De Brasília, inclusive, porque no Brasil também tem horários diferentes. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É isso, um beijão e vejo vocês na próxima.